Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre busquei dar o máximo no meu trabalho, até mesmo para continuar merecendo a confiança dos meus torcedores, porque vocês não imaginam como é emocionante ter todo aquele público torcendo pela gente, principalmente quando você vê uma criança vibrando. Agora eu tenho a oportunidade de começar a devolver todo esse carinho e incentivo através do Projeto Seninha e da sua turma. O Seninha foi idealizado e lançado pelo Ayrton em 94. Era uma época que o Brasil estava não tão diferente quanto agora. As pessoas não tinham orgulho, exceto pelo fato do Ayrton ser um campeão nas pistas, que erguia a bandeira do Brasil. As pessoas se inspiravam nele. Ele, como um ídolo, ele também fazia muitas doações, só que anonimato. E ele queria oficializar essas doações. E a forma de fazer isso foi criando o personagem, foi criando o Seninha. Esse personagem na época era só quadrinhos e começou a ter alguns merchandisings. O Ayrton ele aprovava as histórias, a Dona Neide, a mãe do Ayrton, também ajudava, contando histórias, né, de como que ele era na infância, que ele era todo desengonçado, aprontava pra caramba. O Seninha ele foi criado pegando algumas características do Ayrton. Então até o Braço Duro gosta de ficar irritando o Seninha, falando que ele tem nariz de batata, cabelo que a gente fala que tem um chifrinho, né? Que também é os mullets que o Ayrton tinha, né, por causa do capacete e tudo, então ele não ficava penteando o cabelo, né? Por exemplo, ele foi lançado, a roupa, o macacãozinho dele era azul, porque ele estava na Williams na época. Depois a gente colocou com o macacão vermelho, porque é o ícone, né? É o macacão mais emblemático do Ayrton. Desde que o Seninha foi lançado, você teve duas grandes revoluções na comunicação do personagem infantil. A primeira grande revolução, eu acho que é tecnológica, é quando a animação se torna uma atividade mais economicamente viável. A outra revolução são as mídias, né? Então a questão é a cabeça, é a mente das crianças para quem hoje a gente produz. Quando o Seninha foi lançado, o público-alvo dele eram crianças de até 11 anos. Hoje, quando a gente escreve o personagem, a gente tem em mente um público de 3 a 5, 4 a 6, mas você tem que fazer essa modificação de linguagem sem perder a essência do personagem. E isso é um desafio que a gente faz o quê? Assessorado por pedagogos, psicólogos, por educadores, por produtores de cinema, com a nossa experiência, com a infraestrutura do Instituto. É um esforço, eu diria, quase descomunal, para trazer esse personagem que foi criado no fim do século XX, para o fim da segunda década do século XXI. E lá vem ele, acelerando fundo. Dá-lhe, Seninha. Tá aí um garoto que vai longe, fascinado pelos esportes radicais e louco por vitórias. Eu acho que a maior qualidade do Seninha é a perseverança. Um personagem que foi lançado por um ídolo nacional, uma força incrível, que teve aquele momento fatídico e o personagem ficou meio sem saber o que ia acontecer ou não, se ia continuar ou não. E mesmo assim o personagem falava, ó, tô aqui. Ele naturalmente impulsiona a energia dele para cima. São raras as histórias que a gente coloca ele ou cansado ou desistindo. A estrutura que a gente tem de história dele, qual que é? Ele tem uma situação X, alguma dificuldade, ele passa por uma história e é essa situação que ele passa, essa história, que é transformadora. Então a história é que transmite os valores ou algum tipo de conceito para quem está lendo. Vale lembrar que o Ayrton acreditava muito no personagem. Ele, no dia do acidente, ele estava com a camiseta do personagem no peito. Ele levava o personagem com muito coração mesmo para frente. Antes era fácil falar do Seninha, muito fácil. Hoje para mim é muito difícil. Você lida com esse legado que ao mesmo tempo é fascinante, que mexe com fantasia, que mexe com imaginação, mas mexe com alguns valores do Ayrton. Eu acho que a ficha vai cair daqui a muito tempo, né, sabe? Porque é muito emotivo, para mim é um pouco complicado falar. Quando eu entrei, né, eu era moleque, né? Para mim era uma brincadeira. Era isso que eu queria, era trabalhar com quadrinhos, era trabalhar para o Ayrton. Puxa, unir as duas coisas, né?
E é muito gratificante. Na época foi um sonho, assim, eu não acreditava no que estava acontecendo. Então, a gente teve sorte de fazer, de trabalhar, de ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente quer fazer. É isso aí. A gente trabalha com aquilo que a gente sonha. Apesar do cara estar todo dia do meu lado, há tanto tempo assim, já não aguento mais. Tudo tem seu preço. E pior que a gente almoça junto ainda. Tudo tem seu preço. Mas é isso aí.